Você vai abrir a sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 10. Ô Jonathan, abaixa um pouquinho, por favor. Primeiro livro de Reis, capítulo 10. E o verso 16. O tema dessa mensagem é: não deixe a glória se dissipar. E o texto que nós vamos ler conta sobre a glória do reino de Salomão. Mas antes de ler o texto, eu quero explicar para você aqui um pouquinho o que significa isso. A glória é uma fama que uma pessoa, ou um reino, ou uma estrutura conquista com o tempo, e aquilo que é conquistado através ou da sua autoridade, ou através do seu reino, vamos dizer assim, que é o caso do reino de Salomão, faz com que essa pessoa seja lembrada e até mesmo respeitada, né? Quando se fala de pessoas, porque a glória de Deus, a Bíblia diz que a glória dele, ele não dá a outrem, a dele. Mas nós, o ser humano também tem o seu momento de glória, ou tem a sua glória, baseado naquilo que você conquista, seja com o seu trabalho, ou um feito poderoso, alguma coisa que marcou a história. Alguns futebolistas, por exemplo, através do futebol, o talento que ele tem, é o caso do Neymar agora, foi o caso do Ronaldo Fenômeno, foi o caso do Ronaldo Gaúcho, e muitos outros jogadores de futebol, o Cristiano Ronaldo, que todo mundo já ouviu falar de alguma forma. Ele tem uma glória relacionada àquilo que Deus deu para ele, de talento que ele faz bem, e aquilo trouxe para ele um conhecimento. Muitas pessoas o conhecem e rapidamente é fácil lembrar quem eles são. Então é um motivo de exaltação de alguém, ou de um reino, ou de algum governo, digamos assim, que é a glória, que é o que nós vamos estudar hoje um pouquinho aqui. Então você aberto em 1 Reis capítulo 10, vamos ler. E outra coisa que eu quero deixar claro para os irmãos, eu sei da responsabilidade que tenho sobre o assunto que eu vou falar hoje, né? Porque todas as vezes que a gente recebe a oportunidade para poder pregar, e eu gosto sempre de lembrar isso, que é importante que a gente faça uma análise da nossa própria vida e avalie a sua situação de modo geral, para poder, por exemplo, o que o Cindy Clay falou aqui hoje: nós precisamos comer do pão todo dia. Então, para o Cindy Clay falar disso, ele tem que primeiro fazer o quê? Ele tem que também ser um eleitor assíduo da palavra de Deus. Caso contrário, a nossa palavra cai por terra. Então eu quero deixar claro que eu já avaliei alguns detalhes aqui, e eu espero que Deus, antes de falar com vocês, fale primeiro comigo. Não é prepotência, nem egoísmo de querer a maior parte, mas eu quero que Deus fale comigo também nessa noite, amém? Então o texto diz o seguinte: também o rei Salomão fez 200 pavês de ouro batido, 600 ciclos de ouro, destinou para 600 ciclos de ouro destinou para cada pavê. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arráteis de ouro destinou para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus, e era o alto do trono por detrás redondo, e de ambos os lados tinha encosto até o assento, e 2 leões em pé junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para você ver. A glória do reino de Salomão, ela precisava ser notória. Escute isso.
Se uma pessoa fala para você que tem muito dinheiro, hello, Moriá? E ele anda de roupa rasgada, num carro com os pneus careca, todo sem nenhuma joia, sem perfume, você acredita nele? Seja sincero. Eu chego ali com o carro todo ferrado, todo destruído, Renato, e digo, olha, estou cheio de dinheiro. Renato, você vai rir de mim, você vai falar, pastor, você está brincando comigo. Vocês estão me entendendo? Então Salomão, ele precisava fazer manifesto a glória do seu reino. E ele faz o seguinte, eu vou construir os escudos de ouro, maciço, a Bíblia fala. Ele construiu as peças de ouro, ele construiu um trono de marfim, que marfim é caríssimo, né? E do marfim, que é tirado do dente do elefante, muitos elefantes foram sacrificados para tirar o material para construir o trono de Salomão. E para além de fazer de marfim, que é uma matéria-prima caríssima e rara, está em extinção, ele também mandou revestir de ouro. E fez 6 degraus. Só que olhando para aquilo, era imponente, porque a Bíblia diz que o trono era alto. Se você sobe 6 degraus para poder chegar à plataforma, significa que precisa ser alto o lugar. Concorda comigo? E ele, para poder marcar um pouquinho mais a imponência, mandou construir, Patrícia, 12 leões, e colocou 6 de cada lado, de maneira que quando ele subia os degraus do seu trono, estava à sua direita 6 e à sua esquerda também mais 6. Verso 21. Também todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro. Era de quê? E todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram também de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha valor algum. Olha para você ver a que ponto chegou a glória do reino desse rei. Prata não valia nada. Rafael, Deus te abençoe, prazer te ver. Não valia nada a prata. A Bíblia diz que não tinha valor. A única coisa que valia era o ouro. Então ele disse, o que tem de maior valor nessa terra, eu quero que faça as taças de onde eu vou tomar o meu vinho, onde eu vou tomar a água, onde eu vou tomar o meu café. Eu preciso que seja de taça de ouro. Escute. Assim, verso 23, o rei Salomão excedeu todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Nós acabamos de ler um texto que isso aqui, queridos, é um breve resumo do que o rei Salomão construiu, porque a Bíblia diz, Salomão, vocês sabem que era filho de Davi, e Deus havia, hoje até de manhã foi falado isso no culto escola, Deus havia feito uma promessa para Davi, que o reino deles perpetuaria, e seria transferido para o seu filho, e o filho que veio reinar no lugar de Davi foi Salomão. A palavra diz que quando Salomão foi eleito por Deus, foi ungido por Deus a rei, ele não sabia o que fazer, e ele fez uma oração sábia e pediu a Deus sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria, de maneira que ele... consertar o fio do microfone, irmãos. Era para ser bem discreto. Tá vendo? Era aí, calma aí, gente. Já volto. Você tá rindo, né, Marcone? E agora, tá bom, filha? Meu Deus. Tá melhor? Engordou, filho. Engordou um bocadinho, né? Pera aí, irmão, deixa eu consertar aqui. Acho que agora tá. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Oh, Jesus bom. Vou tomar até uma água aqui para eu voltar para o raciocínio. Então nós acabamos de ler uma descrição parcial da glória do reino de Salomão. A glória do reino, ela não é necessariamente riqueza. Não é necessariamente riqueza. Mas quando o reino, quando a casa, quando o casamento, ele tem a sua riqueza e a sua glória, é impossível que isso não seja manifesto. Não tem como ficar escondido.
Não tem como um casal que seja rico, os seus filhos andarem maltrapilhos. Não tem como um casal que tenha condição financeira, ele andar, como eu expliquei, de roupas velhas, com carro velho, morar numa casa velha, porque na realidade ele pode até ter, mas a glória daquilo que ele tem não é manifesto. Então, o reino de Salomão precisava ser visível, a sua glória precisava ser manifesta, e ele usou o que havia de melhor no seu tempo, na sua época, e até hoje, né? É o metal mais caro do mundo, é o mais resistente do mundo, que é o ouro. E as empresas trabalham, a Vale do Rio Doce trabalha incessantemente, cavando para encontrar onde tem o ouro, porque vale muito. Escute isso. Então, o rei Salomão, ele quando chega a fazer isso, para manifestar a glória do seu reino, houve aqui um contexto dessa história. Salomão, se você ler a história dele, ele ganhou muitas guerras sem desembainhar a sua espada, sem tirar da sua bainha a sua espada, porque as pessoas olhavam para ele e viam no seu reino, além da sabedoria, escute aí por favor, tanta força, tanto poder, que as pessoas temiam se levantar contra ele, e eles recusavam a lutar contra Salomão. Quando Salomão, no seu tempo, havia de conquistar um outro reino, por exemplo, ele não precisava, Diego, mandar soldados, mandar exército, ele mandava uma carta, assinada por ele, dizendo: olha, eu estou estabelecendo que a partir de segunda-feira vocês vão me pagar tributo de X%, 10, 20, 30, 50%. E os reis que recebiam a carta simplesmente respondiam concordando, dizendo: sim senhor, nós vamos aceitar a sua proposta. Porque numa situação normal, qualquer rei que recebe uma carta de um outro rei, sendo ameaçado ou sendo levado a ser obrigado a pagar imposto, o rei faz o seguinte: ele chama os chefes do exército e rapidamente os prepara e diz: nós vamos ter guerra. Por que nós vamos ter guerra? Porque nós não concordamos que o rei fulano de tal venha impor sobre nós um imposto. No caso de Salomão não havia necessidade. Quando as pessoas recebiam a carta que dizia ali que ele estava pedindo que a partir de tal hora, tal dia, além de pagar os impostos estabelecidos pelo rei, a Bíblia nos conta que os reis ainda mandavam ofertas de gratidão, porque se achavam abençoados, vamos dizer assim, por estar debaixo da autoridade do rei Salomão. Tamanho era a glória do seu reino. Escute isso. E todos nós na atualidade, quando se fala de política, nós sabemos que os Estados Unidos, politicamente, é a nação mais forte do mundo. O PIB do mundo, eu não sei precisar agora, mas uma das maiores partes de todo o dinheiro do mundo está lá. O homem mais rico do mundo é americano. A maior empresa do mundo é americana. A Coca-Cola, que todo mundo conhece, é americana. A Boeing é americana. Então tem muitas coisas que manifestam a glória do reino deles. E se os Estados Unidos, exceto o Kim Jong-un, exceto o Kim Jong-un que é doido, né? Manda uma carta para um reino qualquer dizendo, por exemplo, Brasil, a partir de tal dia nós vamos explorar o pré-sal. É bem provável que resista um pouquinho, mas no final das contas a gente sabe que eles vão fazer um chamado acordo. Eles dizem que é acordo. Mas esse acordo, na realidade, Witt, tem outro nome, chama medo. Chama de acordo porque sabe que não consegue vencer. Então vamos fazer um acordo. É bom para as duas partes. Você explora, nos dá uma parte. E resumindo, era assim que funcionava na época de Salomão. Ok? Entretanto, aconteceu que o tempo passou e Salomão morreu. E como era de praxe, o que substituía o rei era o seu filho mais velho. Nesse caso, um homem chamado Roboão. Capítulo 14 do primeiro livro de Reis. Vamos ler alguns versículos para você entender. Verso 21 do capítulo 14. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Onde ele reinava? De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar. E 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá. Ela era amonita. Fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com seus pecados
que cometeram provocaram-no os zelos, mais do que todos os seus pais fizeram. Porque também eles edificaram altos, estátuas e imagens de Azera sobre todos altos solteiros e debaixo de toda árvore verde. Olha o que esse cara fez. Uma pessoa que servia a Deus, Marconi, filho de um rei, que era filho, Roboão era neto de Davi, um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e toda árvore que era verde, que estava verde, tinha uma imagem, escultura debaixo dela. Imagina como ficou a terra. Todos os lados que as pessoas passavam tinham uma imagem. Ele deixou de adorar o rei de Israel, o Deus verdadeiro, e passou a servir Azera. Fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com seus pecados com que cometeram, provocaram a zelos, mais do que todos os pais fizeram, porque também eles edificaram altos, estátuas, imagens de Azera, sobre todos os outeiros e debaixo de toda árvore verde. Havia também um sodomita na terra, fizeram conforme todas as abominações dos povos e que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Verso 25. E sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e levou tudo. O que ele levou? Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Quem tinha feito os escudos? E em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos chefes da guarda que guardava a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei estava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e depois os tornavam à câmara da guarda. Deixa eu explicar essa história para você entender. Eu estou pregando que nós não podemos deixar a glória se dissipar. Na época de Davi, o avô de Roboão, filho de Salomão, que agora reinava sobre Israel, ele herdou a glória do reino do seu pai. Entretanto, Salomão foi muito respeitado, como eu já vos expliquei, e surge um homem que não temia o Senhor. A maior força de um homem não está no que ele tem. A maior força de um homem está em temer a Deus. A sabedoria, o princípio da sabedoria está em temer ao Senhor. E a Bíblia nos conta que esse homem deixou de temer a Deus e ele colocou no lugar, em todos os lugares, melhor dizendo, imagens e esculturas. E passou a adorar um Deus que não era verdadeiro. A primeira coisa que Deus fez, escute, Moriá, a primeira coisa que Deus faz, quando alguém quer tirar a glória de Deus e dar a outro, é Deus afastar e deixar ele sozinho. Escute isso que é muito sério. Um casamento que não adora a Deus está sozinho. Um empresário que não coloca Deus em primeiro lugar está sozinho. Um ministério sem Deus, ele está sozinho. Uma empresa sem Deus está sozinho. O que significa estar sozinho? Significa que você está vulnerável. E você está sujeito às tentações e às ciladas que Satanás arma para a vida da pessoa. E a palavra diz que Sisaque era rei do Egito, e ele subiu contra Jerusalém, e ele foi pegar logo o quê? Os escudos que estavam na casa do rei. Por quê? Porque os escudos que estavam na casa do rei, feito por Salomão, era de ouro. E não representava apenas a glória do reino de Israel, mas representava a força que o exército de Israel tinha. Olha aqui para mim. E é interessante lembrar, e a história faz questão de dizer aí nos últimos versos que nós lemos, que todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os soldados já sabiam o que tinha que fazer. Os soldados pegavam o escudo, cada um pegava o seu escudo de ouro, e eles empunhavam e ficavam segurando aquele escudo como se formasse uma parede, uma barreira, e o rei passava diante daqueles escudos e entrava na casa do Senhor. E quando o rei saía, os soldados pegavam aquele escudo e os guardavam na câmara. De maneira que a glória de Israel era vista por todos, todas as vezes que o rei ia na casa do Senhor. Aí,
Roboão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e a Bíblia nos conta que Sisaque subiu contra Jerusalém e roubou e tomou os escudos que estavam na casa do Senhor. E aí o que Roboão fez? Se nós deixarmos isso transparecer para o povo de Israel, a nossa vergonha será maior. E qual era o metal mais valioso que eles tinham? Quem sabe dizer? Vocês estão aqui? Qual era? Digam ouro. Quanto valia a prata no reinado de Salomão? E a prata era melhor do que bronze. Pelas medalhas que você vê num campeonato, ouro, prata e bronze, ela tem valor tanto de honra quanto monetário. O ouro vale mais que a prata vale mais do que bronze. E a Bíblia diz que o reino de Israel tinha um rei chamado Salomão, e Salomão apresentava os escudos de ouro. E eles foram roubados por Sisaque, que era rei do Egito, que subiu contra Jerusalém e tirou os escudos que estavam na casa do Senhor. Ou seja, roubou a glória do reino de Salomão, que agora estava sobre a responsabilidade de Roboão. Roboão tomou uma decisão que era o seguinte: ele disse, para que nós não fiquemos envergonhados diante do povo, para que nós não fiquemos sem fazer a cerimônia, sem fazer o culto que nós fazíamos por tradição ao Senhor, nós vamos fabricar uns escudos de bronze. Bronze valia menos do que prata. E a palavra diz que todas as vezes que o rei passava, os soldados novamente pegavam o escudo de bronze e apresentavam para que o rei pudesse passar para ir na casa do Senhor. Pastor, o que o senhor quer nos dizer com isso? Eu quero explicar para vocês que nós estamos vivendo um tempo, a nossa geração está vivendo um tempo em que a glória do nosso reino, da nossa casa, do nosso casamento, das nossas igrejas, dos nossos governantes, das pessoas que nos representam, elas estão sendo trocadas. E sem perceber, queridos, sem perceber, a televisão, a influência da mídia, de modo geral, de jornal, de internet, de modo geral, eles estão nos forçando que nós aceitemos oferecer ao Senhor um culto mais ou menos. E agora Roboão pega os escudos feitos de bronze e ele decide continuar cultuando ao Senhor ao invés de tomar a decisão de mudar a história, Diego. Pastor, o que o senhor quer explicar com isso? Vamos chegar lá. Eu sou de uma geração, irmãos, de um povo que nós éramos conhecidos como crentes. Eu até falei isso numa igreja que eu preguei, vocês não escandalizam não, que a gente era chamado de crente da bunda quente. A bunda era crente também, mas ponto. Quem lembra disso? Alguém já ouviu falar disso? Olha, eu não estou sozinho aqui. Crente da bunda quente. E a gente achava que isso era uma humilhação. Eu sofria na escola com esse negócio. E hoje eu queria ser chamado assim. Porque eles viam fogo em nós. Podia falar erradamente, mas no fundo tinha alguma coisa que eles viam que nos fazia ser visto como crentes quentes. Lá no Rio de Janeiro, recentemente, uma senhora, vocês viram essa reportagem, da chefe da Mangueira, como é que é o nome, filha? Uma macumbeira que tem lá, ela chama o pessoal de Bíblia, os Bíblia, nem plural tem, é os Bíblia. Agora eu te pergunto, por que ela chama eles de os Bíblia? Quem sabe responder? Porque eles são vistos com o quê? Onde eles estão carregando a? E se ele está carregando a Bíblia em todo lugar, a referência daquela mulher chama eles de Bíblia. O povo de Israel era conhecido pela força que eles tinham. E eles manifestavam a glória do reino através daquilo que eles tinham. Agora, o que eles tinham sido roubado. E o que está acontecendo? Satanás tem feito isso no nosso tempo. E sorrateiramente está minando as nossas igrejas, de modo geral, independente da instituição que seja. Seja assembleia, seja quadrangular, seja batista, seja qual for. Satanás está minando e sem perceber essa glória está sendo levada embora. E aí o que normalmente é feito? Nós vamos fazer uns escudos de bronze para que o povo não perceba que na realidade nós estamos precisando de uma salvação, de um conserto, de uma mudança de vida.
E aí, o que que nós fazemos? Irmãos, não queira que eu seja outra pessoa. Eu sou o que sou, eu sou o que eu prego aqui em cima. Alguém disse assim, olha, eu tenho medo do pastor Paulo. E tem que ter medo mesmo. Porque eu sou o que sou. Eu não fui chamado por Deus. Eu não sou assalariado pela igreja. Eu não estou aqui por causa de dinheiro. Eu tive a oportunidade de ficar rico muitas vezes. E eu não fiquei porque eu tinha um compromisso com a igreja. Se eu quisesse ficar lá nos Estados Unidos trabalhando, igual todo mundo fica para ficar rico, eu ficaria. Mas eu tinha orado com a minha esposa e disse, se o Senhor não nos der um visto de trabalho, ilegal, eu não posso ficar lá. Porque o dia que eu precisar vir na Moriá, eu não poderei vir. Então nós tomamos decisões na nossa vida, escolhas que a gente faz. Eu tomei a decisão de ser o que eu sou. E eu não posso, Marconi, ficar pregando coisas diferentes daquilo que está no meu coração. Eu não posso apresentar para vocês um escudo de bronze. Porque eu fui formado no fogo, irmãos. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu era jovem. Quantas vigílias que eu passei lutando com o Senhor para ser batizado com o Espírito Santo. Não foi uma nem duas, foram muitas, porque a mãe dizia assim, se você quiser ser batizado com o Espírito Santo, você tem que buscar. Como é que busca? Ora, jejuma, lê a Bíblia, consagra, Jesus vai te batizar. E aquilo me incendiava, eu dizia, eu tenho que ser batizado. E eu fui gerado assim. Então como que eu vou agora pregar uma coisa diferente? E ficar aqui fingindo que sou o que sou. Levando um escudo de bronze. E todos se levantam na hora que o rei passava com aquele escudo de bronze. Agora, irmãos, o ouro é ouro. Diga isso comigo, diga assim, ouro é ouro. Ouro significa o seguinte, se ele for provado, melhor ele fica. Se o seu casamento é representado por ouro, ele pode passar por provação que ele não vai acabar. Se a sua igreja é representada pelo melhor que há, ela pode passar por provações que ela não vai acabar. Porque o ouro é um metal que se você coloca ele no fogo, e quanto mais fogo você põe, melhor ele fica, mais puro ele fica, mais purificado ele fica. E ao invés daquele frouxo, daquele Roboão levantar e dizer, nós vamos tomar os nossos escudos, nós vamos lutar nem que morramos, nós não vamos deixar Sisaque levar os nossos escudos. Sabe o que ele fez? Leve, pode levar o nosso ouro, nós vamos fazer um de bronze e colocar no lugar. Eu quero dizer para você que não adianta você viver no seu casamento mais ou menos, não adianta você ser crente mais ou menos, ter a sua empresa mais ou menos. Nós temos que arrancar o que está fingido na nossa cara, tirar os escudos de bronze e colocar de volta aquilo que representa Deus dentro da nossa igreja. Nós não podemos nos calar. Eu não posso concordar que o nosso irmão Ed Carlos continue sem enxergar. Eu não posso concordar, irmãos. Eu digo todas as vezes nesse púlpito que Jesus cura. Como que eu concordo que um membro da nossa igreja continue doente? Pastor, o que que nós vamos fazer? Eu vou te dar a receita. Nós vamos arrancar esses escudos de bronze, jogar fora. É melhor sem ele do que fingir que tem. É melhor jogar fora, eu não quero isso aqui. Ai meu Deus, aí vem o pastor de novo, o mesmo culto da Santa Ceia. Calma. Calma. Eu estou falando com vocês de glória. Eu não posso viver de fumaça, eu quero fogo, irmãos. Eu quero cultos onde nós sejamos tomados pela glória do Senhor. Hoje de manhã foi ensinado aqui que os sacerdotes não puderam ficar de pé, porque a glória do Senhor encheu a casa. Vamos começar a tocar. Tangedor, você deixa Deus te usar nesse negócio aí, rapaz. Eu não sei tocar não, mas eu sei quando Deus está usando a pessoa. Deixa Deus te usar aí. Por que eu falo isso com ele? Os nossos músicos não podem ser de bronze, tocar mais ou menos. Não vou chamar a atenção de ninguém, não, descanse, Diego. Eu estou falando de culto, de manifestação de glória,
de representação de reino, de representação de poder, representação de autoridade. Aqueles que não sabem, Deus ensina. Aquele que não tem, Deus dá. Aquele que não pode, Deus capacita. Porque nós servimos um rei de verdade. Um rei que é dono do reino, que tem poder nos céus e na terra. Aleluia. Eu não sirvo um rei meia boca, irmãos. Um Deus frouxo, não. Eu sirvo um Deus que dá ordem, o mar abre. Que ele fala com o morto, ele ressuscita. Que fala com o triste, ele se alegra. Eu tenho um Deus. Aí vem um cara chamado Roboão e pega uns escudozinhos fingindo que é ouro e traz para cultuar o Senhor. Meia boca. O problema, Zé Gomes, é que isso vai para dentro da nossa casa. Sabe o que destruiu a glória do reino deles? Tudo é normal, Marcelo. Problema não. Esse templo aqui foi feito por mão de homens. Isso é concreto, pastor. Deus não habita aqui. Deus habita em nós. O problema é que nós estamos aqui dentro, irmãos. Quem está me entendendo? A glória desse templo, Moriá, só existe se a glória de Deus estiver em você. Ai, a Moriá tem o maior templo de ouro branco. Cabe lá 900 pessoas, estão construindo. Que graça tem isso? 100 pessoas? Serve para quê? Você que é ministro de louvor, seja sincero. Tem graça cantar aqui sozinho? Agora quando a igreja levanta a mão e adora junto, a gente é cheio e a gente recebe a glória do nosso ministério. A glória do nosso ministério, Diego, está na manifestação da glória de Deus através daquilo que você faz. Não tem graça. Se Deus não falar com vocês, não faz sentido eu pregar, Marconi. Se você não sentir Deus nesse lugar, não faz sentido ministrar a palavra aqui. E aí Roboão entra com aqueles escudos de bronze. Vamos fazer de conta que está mais ou menos. Vamos fazer de conta que nós temos a glória, que o poder está sobre nós, que Deus está fazendo. Não estava. Não estava. Em 97, quando eu casei, eu nasci num lar cristão, mas eu não era convertido. Eu demorei 22 anos para aceitar Jesus de verdade. Porque eu só conhecia Jesus de ouvir falar, irmãos. Era o Deus da minha mãe, era o Deus do meu pai. Todos nós precisamos ter um encontro com Deus. Você não pode viver de fé hereditária, que o seu pai transferiu para você. Você precisa ter uma experiência sua com Deus. Não é do seu marido, não é do seu filho, não é do seu pai, nem da sua mãe, é sua. Você e Deus, você precisa ter. Um dia eu estava na Batista Lagoinha. Já contei isso e vou contar de novo. Não estou ficando velho não. A irmã lá do púlpito, 6.000 pessoas, ela disse para mim assim: se você viajar, o Senhor autorizou Satanás tirar a sua vida. Tinha 6.000 pessoas no culto. Eu disse: eu sei que ele está falando comigo. Eu sabia que aquele final de semana eu não sobreviveria. E eu orei ao Senhor. Eu disse: Senhor, o Senhor é o Deus da minha mãe, o Senhor é o Deus do meu pai. Eu não quero morrer agora. Tem misericórdia de mim. Eles fizeram o apelo e eu fui lá à frente e aceitei a Jesus. A partir daquele dia, eu estava tendo um prazer tão grande. Todo dia que eu ia trabalhar, eu lia Salmos. Aí acabou Salmos, fui ler Eclesiástico. Acabou, resumindo, nessa brincadeira de paixão, eu li a Bíblia toda. Aí ninguém me mandou, eu não fui obrigado. É porque eu encontrei com Jesus. Você não pode fazer porque o pastor é chato, porque é bravo. Você tem que fazer porque você encontrou com Jesus. O reino dele foi estabelecido dentro de nós. O governo dele está sobre nós. E nós fazemos porque ele é o reino daqui, é o dono, é o rei desse reino, melhor dizendo. Escute. Quantos anos tem que você converteu? Talvez tenha 21 anos igual eu. Eu tenho tempo de casado, tempo de convertido. Talvez você tenha 10 anos, ou 1 ano, não sei. Mas agora vamos ser sinceros. Quem lembra de quando aceitou Jesus aqui, dá um sinal assim. Irmãos, como é que era? Como é que era quando você se converteu? Aí eles começam a te chamar de Bíblia. Por que te chamam de Bíblia? Porque você, quando converte, você começa a andar com ar. Eles começam a te chamar de crente.
Diego agora é crente, porque Diego passou a crer, e quem crer não consegue ficar calado. Hoje de manhã eu estava lendo um texto, Evangelho de Marcos, capítulo 3, Jesus curou um homem, e falou com ele, não conte para ninguém, fica calado. Você acha que ele ficou? Jesus era melhor ter mandado ele contar para... Irmãos, a palavra diz que ele contou para a cidade toda, ao ponto de que Jesus teve que sair da cidade, porque tanta gente queria saber o que tinha acontecido, porque aquele homem era um novo convertido. Ele disse, eu não quero saber o que vocês pensam dele, eu sei que ele fez comigo. Quem está me entendendo? Quando nós aceitamos Jesus, a gente fica assim, a gente chama de louco. Agora ele está... Na nossa época ele dizia assim, passou pela lei dos crentes. Quem já ouviu falar isso? Por que você passa para a lei dos crentes? Qual que é a lei? Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei dos crentes, na lei do Senhor, e na sua lei ele me medita dia e noite. Esse crente será como árvore plantado junto ao ribeiro de águas, que dará o seu fruto na estação certa, as suas folhas não murcham, não caem, e tudo quanto ele fizer vai prosperar. Essa é a lei dos crentes. Salmo 1 é um princípio básico do cristão. Aí diz assim, agora ele passou pela lei dos crentes. Eu passei mesmo. E outra coisa, eu falo com os meus meninos, eu ouvi isso, olha aqui para mim, Moriá, muitas vezes. O meu pai, quando era evangelista, ele era levado de 2 em 2 anos para uma cidade para plantar uma igreja. E quando ele chegava, o pai era desse tamanho, irmãos. Ele chegava e procurava o delegado, quando tinha juiz, e o prefeito. Ele dizia, eu sou a autoridade agora eclesiástica dessa cidade. E aquela palavra para mim, autoridade eclesiástica. Meu pai é autoridade eclesiástica. Teve um cara essa semana que queria comprar um iPhone do meu menino e mandou mensagem dizendo que era polícia civil. Eu disse para o Mateus, coloque para ele aí que eu também sou autoridade eclesiástica da nossa cidade. Pai, mas como que eu vou pôr isso? Falei, escreve aí. Eu quero ver, na hora que ele é polícia, eu sou autoridade eclesiástica. Ele vai falar, mas o que é isso? Irmãos, nós pertencemos, estamos assentados com ele em glória. Nós somos a igreja de Deus na face da terra. Nós representamos o reino de Deus aqui. Aí acontece o seguinte. O problema é que o tempo, ele é responsável por destruir muita coisa. Principalmente a glória, ela se dissipa com o tempo. No nosso casamento, a minha esposa fala de vez em quando comigo assim, vou contar. Ela fala comigo assim, você está ficando velho. Porque eu sei que você está ficando velho, que você conta a mesma coisa 2 vezes. Ô irmãos, quem quer ouvir isso aí? Amém? Você acha que é bom ouvir isso? Hein, Lia? Você fala com o Zé Márcio que está ficando velho? Quando a pessoa está contando a mesma história 2 vezes, dizem que a gente está ficando velho. O que, Diego? Você está velho há muito tempo? Está ficando velha. Quando a glória do nosso casamento quer ir embora, as piadas não têm mais graça. Sabe o que essa mulher mais gostava que eu fazia para ela? Contar a história da formiguinha para ela dormir. Eu contava com o maior prazer. Dormia. Amor, estou sentindo frio, me abraça para eu aquecer. Agora esse calor danado aí. Vocês estão rindo, né? Vocês devem estar tudo na bênção, né? Casamento deve estar uma bênção, deve estar todo mundo nadando na bênção. Né? O que representa a glória do seu casamento? O que é a glória do seu casamento? É isso. É a mulher fazer uma comida ruim e você dizer, nossa, que delícia que está. Aí um dia desse, a Eliette falou assim, lá em casa, por que eu falo da minha vida aqui? Não é fofoca, eu tenho que pregar o que eu vivo. Eu tenho que contar para vocês os meus testemunhos.
Aí ela diz, já não estou mais aguentando comer a minha comida. E eu digo, tem 21 anos que eu sou apaixonado com a sua comida. É mentira ou é verdade? Seja sincera. Eu não troco a comida dela em restaurante nenhum daqui. Não troco, eu estou chamando vocês para almoçar lá em casa também não. Eu estou sendo sincera. Aí ela fala comigo, mas eu não estou aguentando mais a minha comida. Eu vou no restaurante. Eu falei, filha, pelo amor de Deus, você frita um ovo, estoura a gema e ainda está gostoso. Mãezinha, estou mentindo? Ela não cozinha bem? Aí faz a comida, dá errado, o trem fica bom. O melhor bolo que ela faz é o que dá errado, irmãos. Você já viu o bolo que dá errado? O bolo que dá errado é aquele que fica solado. Pensa num negócio de Deus. E não tem receita para dar errado, o Betão, não tem. É o amor. Ela sabe que eu gosto de bolo que dá errado, que ele sola, que ele fica aquele trem assim, tobogã. Pensa num negócio bom, irmãos. E aquele quando dá errado aí que eu como a bandeja toda mesmo. Ela fala, você é fácil demais de cuidar. Não é, irmãos, é paixão mesmo. Aí eu olho para aquela comida e digo, vou comer restaurante para quê? A glória do nosso casamento. Quando eu vim do Brasil, dos Estados Unidos do Brasil, que eu estava lá nos Estados Unidos, eu precisei vir aqui resolver uns negócios. Fiquei 15 dias aqui. Pensa que viagem de Deus. Acho que tem uns maridos que estão precisando dar uma viajada de vez em quando, para a mulher sentir saudade de você, né? Estou brincando. A glória do nosso casamento não pode ir embora, irmãos. Quem está aqui? Quem é casado aqui? Homem e mulher. A gente precisa rir das piadas sem graça. Olha aqui para mim que é sério que eu vou falar. Não tem muita graça. E aí, lá em casa, eu mais os meus meninos, cadê eles? Mateus não quis tocar hoje, que eu queria assistir eu pregar. Isso é a glória do meu ministério, o seu filho querer te assistir. Aí foi para ali, está ali me assistindo, o Lucas está ali. Aí nós fazemos um campeonato de cantar piada sem graça. Não tem graça nenhuma, mas não tem quem não ri. Aí você fica contando que as piadas difíceis demais, cheio de... Tá, sabe, não tem graça nenhuma, mas é a glória, é o momento nosso. Vocês estão entendendo? Para você talvez não tenha valor nenhum. Realmente não tem graça mesmo não, mas a gente ri do outro. Aí eu falo assim, Mateus, deixa eu te contar uma... já vem o senhor, né, pai? Ele já sabe que é ruim demais. Péssimo. Mas aí quando termina, está todo mundo rindo. O que eu estou tentando falar para você? Qual é a glória da sua casa? Qual é a glória do seu casamento? Você se relaciona com seus filhos? Mesmo no momento de exortação, irmãos, eu sou isso que eu sou aqui, eu sou em casa. Às vezes a Eliette até fala comigo, nossa, você é muito ríspido, grosso com os meninos. Irmãos, eu quero formar homens lá em casa. A sociedade está dizendo que eu não posso corrigir. Eu falo com aquele lá, ó. Eu desafio ele na queda de braço, tem medo de perder. Tem um braço desse tamanho. Eu falo, então, você é forte, ganha de mim. Eu sei que se eu tem risco de perder, entendeu? Mas ele vai ser besta e ganhar de mim? A hora que estiver no fim, ele tem que folgar. Porque senão, perder. Quem está me entendendo? Nós somos os pais da nossa casa. Eu e a minha esposa somos a glória daquela casa. Quer que eu fale a verdade? Veja uma família sem pais aí, separado. É bom? Como é que é? Um casamento não é fácil, irmãos. Viver no mesmo espaço, dormir, tomar banho no mesmo banheiro, jogar roupa lá atrás da porta, deixar a vasilha suja. Detesto lavar aquelas vasilhas, eu lavo elas xingando elas tudo. Mas tem que lavar. Marconi chegou lá em casa, está fazendo, pastor? Estou lavando vasilha, Marconi. Né? Vocês não lavam para ver, não. Quem manda lá em casa? Quem você acha que manda lá em casa? É a minha esposa. Eu vou falar que não é? Aí lá diz assim, essa casa é do papai, mas quem manda é a mamãe. O que eu estou tentando falar com você?
Pode mandar, pode ser dela, mas é lá que a gente quer estar. É o nosso lugar, é a nossa casa. Eu tenho prazer de voltar para casa, irmãos. Tem pais que não voltam para casa, não tem prazer de voltar para casa. Trai a esposa, 1, 2, 3, 4, 5 mulheres. Mas na hora que ele deita do lado da esposa de verdade, que a ama, que o ama, ele sabe que ali falta alguma coisa, porque a glória foi tirada, Diego. Quando a glória do casamento vai embora, quando a glória vai embora, os filhos não te respeitam mais. Desse tamaninho, pequenininho, e olha na sua cara que é pai e não te respeita, porque a glória do seu casamento não está mais ali. Os escudos de ouro do seu casamento foram tirados. Aí a gente acha que isso é normal. Não é normal, eu não posso concordar com isso. Filho tem que respeitar pai, tem que honrar pai e mãe. Se isso não acontece, está errado, irmãos. Isso não pode ser considerado normal. Aí a gente consegue mandar nos empregados, dar ordem de horário para chegar, eles chegam, nos obedecem. A gente fala com o filho, ele não obedece. A gente fala com a esposa, não aceita. Fala com o marido, e isso vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando, e o tempo vai passando. Daqui a pouco estão vivendo porque não tem para onde ir. Madrugada passada eu estava lendo essa mensagem, falando com Deus. Eu digo: Senhor, eu preciso que o Senhor fale lá na Moriá. Os homens, que nós vamos começar na quarta-feira, 19h30 aqui, ó, todos os homens têm que vir. O tema é viver, o homem ao máximo, é tudo que tem de melhor dentro da nossa casa, de sacerdócio, de casamento, nós vamos desfrutar. Enquanto Jesus não volta, nós vamos ser felizes nessa terra, de verdade. Ter o prazer. Eu tinha um colega de trabalho que ele chamava a esposa dele de cacho de banana. Vou lá encontrar com aquele cacho de banana. Veja a qualidade da vida que um cara desse leva. Esposa, a minha esposa, que é representada, esse anel representa uma aliança, né, do seu casamento, de você não precisar esconder. Irmão, a gente tem que andar com a sua aliança. Eu tenho que esconder o quê? Eu sou casado, eu tenho 2 filhos. Os irmãos estão aqui? É a glória da nossa casa, é a glória do nosso casamento. A mesma coisa do nosso ministério. É aquilo que eu estava falando. Não adianta eu ficar aqui pregando para vocês e não sendo o que eu tenho que ser. Tem que ser autêntico. Nós somos seres humanos. Olha aqui para mim. Nós tínhamos problemas também. Você também tem seus problemas. Agora, o problema não é ter problema. O problema é não resolver o problema. Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero pedir a Deus para que traga de volta a glória da nossa casa. Essa cidade precisa saber que nós somos felizes de verdade. Quando nós formos falar de Jesus para alguém, nós teremos receita para passar. Porque difícil é você aconselhar alguém sobre algo que você não consegue resolver para si próprio. Não é? Aconselhar um casal sobre algo que você está vivendo errado dentro da sua casa, como que se aconselha? Aí é hipocrisia. Agora você teria coragem de falar com essa pessoa: ô Diego, vem cá, me ajuda a pregar aqui. Imagina você já casado com a Mirelle, ela fazendo aqueles bolos errados, e você dando glória a Deus. E um dia você passa por dificuldade. Olha o que eu vou ensinar para vocês. E ele vem aconselhar comigo, e eu ter coragem de dizer: ô Diego, me dá a mão, vamos orar os dois, cara, nós estamos no mesmo barco. O que nós tínhamos que fazer? Pastor, então vamos orar. Mas igual tá, nem eu nem você pode ficar. E o que normalmente faz é o contrário. Eu escuto ele e dou ele conselhos que eu não tenho para mim. O que significa isso? Escudo de bronze, fingimento, falsidade, e a glória de Deus vai embora. Agora, se eu digo para ele: você precisa de ajuda assim como eu preciso, vamos orar juntos.
Deus vai restaurar a sua casa e vai restaurar a minha casa. E nós vamos testemunhar que o Deus de Israel continua vivo dentro da nossa casa. Você não é de ferro, nem super-homem, nem super-mulher. Pode ser sincero. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Confessa as suas fraquezas, diga: eu preciso de mudança de vida, eu não posso continuar vivendo assim. Ô irmãos, essa Bíblia diz que Deus não contém a um coração que esteja quebrantado. Que seja sincero, diga assim: olha Deus, essa é a minha fraqueza, o pastor está pregando, obrigado filho, e eu estou vivendo isso. Você tem duas escolhas a fazer hoje: vai para casa do jeito que você está, outra, vai para casa com a vida mudada. A Bíblia diz que diante dos seus olhos está a bênção e está a maldição. Qual que você vai escolher? Continuar vivendo com o escudo de bronze, ou você quer o escudo de ouro para dentro da sua casa? Ei, escute isso. Tudo começa na restauração do nosso lar. É impossível nós chegarmos aqui para ofertar ao Senhor, para adorar ao Senhor, quando nós estamos com problema. A gente já faz de conta se for preciso, mas não é fácil. Agora, quando nós tomamos uma decisão, a nossa decisão muda o nosso destino. Eu quero apresentar para vocês, através dessa mensagem, um Deus de restauração, irmãos. O que foi roubado seu? A paz, a alegria, a vida financeira? Estava comentando com o Sid Clay essa semana, alguém disse assim, ele até disse para mim assim: pastor, eu fico pensando, porque tem gente que diz que dinheiro não traz felicidade, mas ajuda, né? Realmente ajuda. Por que ajuda? Porque os filhos precisam das coisas, a esposa gosta de andar com salto alto. Você acha que é fácil? Irmãos, eu não queria ser mulher. Não quero, né? Estou feliz do jeito que eu estou. Amém, Jesus? Os homens estão felizes, pelo amor de Deus, diga amém. Se você tiver em dúvida, quarta-feira nós vamos te explicar. Homem é homem, mulher é mulher. Mas mulher tem que ter jeito de mulher, irmãos. Mulher gosta de levantar a traseira, andar com salto alto, uns brincos, ir no salão toda semana, uma unha que não acaba nunca. Toda semana, toda semana. Agora, você acha que é fácil para ela também? Nós já tivemos tempos bons financeiros. Eu sei que não é fácil para minha esposa dizer assim: amor, eu tenho que ir no salão, é 25. Eu tenho que ir na unha, é mais 25. Eu tenho que ir não sei o que, é mais 25. Tem que ir na depilação, é mais não sei quanto. Só existe 25 no salão, né? 25 e 30, 25 e 30. Não é fácil. E o que elas fazem? Fazem por causa do casamento. Ontem eu queria vestir uma bermuda. Ela disse: não, você está feio. Eu falei: meu Deus, eu sempre fui feio. É que você não via. Estava apaixonado. Não vê figura, irmão. Hein, Marconi? Fala de figura, não, né, Marconi? De foto desses tempos. Irmãos, vamos restaurar nossa casa. Quem diz amém? Amém. Vamos ser felizes de verdade. Vamos tomar os nossos escudos de volta. A glória do nosso casamento, a glória da nossa igreja. Porque a glória de Deus eu não preciso preocupar. Ele não dá ela para ninguém. Eu tenho certeza de que quando nós começarmos a restaurar essas coisinhas, tem irmãos que conseguem não falar com o seu próprio irmão, não fala com o marido, não fala com os filhos, não fala com a esposa. Eu não sei que Deus que esse povo serve. O que eles acham que Deus pensa? Nós precisamos quebrar isso, o nosso orgulho, e nos levantar com autoridade, para os enfermos serem curados, para os demônios serem mandados embora, e a alegria tomar conta da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Os reinos se abalam
Os povos se curvam, a boca se abre, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, aleluia, para dizer que tu és o Rei. Cante, Moriá. Para dizer que tu és o Senhor. Vamos dizer novamente os reinos. Os reinos se abalam, cante. Os povos e as bocas. Levante a sua mão e diga isso, as mãos. Para quê? Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, aleluia, para dizer que tu és o Senhor, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. O que é que nós fazemos? A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, diga, teu reino é sempre firmado em misericórdia, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Nós precisamos perder o costume de coisa ruim. A mãe dizia, eu falei isso muitas vezes, que ninguém acostuma com ruindade. Você está feliz do jeito que você está vivendo? Glória a Deus. E Deus abençoe e conserve a sua felicidade. Mas se você não está, precisamos mudar de vida. E há poder nas nossas palavras, irmãos. Deus nos constituiu na terra autoridades para abençoar. A Bíblia diz que o que nós concordamos na terra é ligado no céu. Eu quero orar com você nessa noite. E eu tenho certeza, do mesmo jeito que a Débora testemunhou aqui, do mesmo jeito que eu contei o testemunho do Marconi, do Raí, o meu testemunho, é óbvio que foi na área financeira, mas vamos inverter isso agora, na sua vida sentimental, na sua vida de comunhão com Deus, com a palavra. Você que perdeu a paixão pela leitura da palavra, a paixão por estar no culto, que está aqui e já não está aguentando esperar esses 5 minutos para ir embora. A nossa decisão, ela muda o nosso destino. Deixa eu orar por você. Vem aqui, sai do seu lugar correndo. Atitude de fé. A nossa decisão, ela muda o nosso destino. Você quer ser honrado como pai, quer ser honrado como marido, quer ser honrado como esposa, quer a glória do seu ministério de volta. Nós vamos orar. A Bíblia diz que Sisaque subiu contra Jerusalém. Eu sei que por vezes não foi por conta própria, mas pode ser que Satanás roubou a glória da sua casa. Nós não podemos concordar que isso continue assim. Nós vamos orar a Deus e Deus vai te abençoar. Amém? Nós precisamos crer que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Deus nos constituiu como igreja, representantes do reino de Deus na terra. Aquilo que nós temos, nós podemos oferecer. Nós vamos orar por vocês. Deus vai abençoar a vossa vida. Nós não podemos ser felizes mais ou menos, irmãos. Tem que ser acima da média. A Bíblia diz que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Ser bem-aventurado é ser feliz acima da média. Marconi, vem me ajudar a orar com o pessoal. Marcelo já está aqui.
Olhe, detalhadamente eu não conheço a vida de vocês, mas vocês, mais do que ninguém, do que todos que estão aqui, sabem em que área vocês precisam de um milagre, sim ou não? Seja financeiro, seja sentimental, seja saúde, seja no seu ministério, no seu desejo de se apaixonar novamente pelo reino, por Deus, pelas coisas do reino. Mas Deus te trouxe aqui hoje, e a palavra de Deus, ela não é, a palavra de Deus diz que Ele não reúne o seu povo em vão. Escute isso, Deus trouxe vocês aqui, Deus vai abençoar vocês, tá? Porque Deus não traz as pessoas por acaso, hein, Diego? Deus não nos reúne em vão. Deus nos trouxe aqui e vai vos recompensar por ouvir a palavra e pela atitude de fé, realizando um milagre na vossa vida. Eu quero que o Senhor vos abençoe. Agora eu vou pedir uma coisa. O Ed Carlos, cadê você? Eu vou falar do testemunho para ficar aí, que você me contou. Ele disse para mim assim: pastor, eu fui no médico. Eu queria que o médico me dissesse o que eu tenho realmente, para que eu saiba orar. Eu achei a atitude dele louvável. Médico, me diga o que eu tenho, qual é o problema meu, para que na hora que eu for orar, ele disse que falou para o médico, eu tenho que saber orar. Isso é sabedoria, irmãos. E a Bíblia diz que nós não recebemos porque não sabemos o que você tem. Ore certo. Senhor, tu sabes. Não tem essa oração de Senhor, tu sabes. Rasga o verbo e fala: Senhor, essa área na minha vida, não estou satisfeito com ela. Eu tenho vivido chateado. Eu sou seu filho. Eu preciso. Não é pôr Deus na parede, é abrir o seu coração. A Bíblia diz que Ele não contém um coração quebrantado. O que você precisa hoje? A palavra diz que todas as vezes que eles chegavam diante de Jesus, Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? Um dizia: eu quero ser limpo da lepra. Outro dizia: eu quero andar. Outro dizia: eu quero ver. Aí a pergunta, ouça Jesus falando com você: o que você quer que eu te faça? Abra o seu coração. Amém? Eu vou pedir vocês, para os que estão atrás, dar um passinho atrás. Vocês que estão à frente, dobre os vossos joelhos aqui mesmo. E vocês também façam isso, por favor. Os que conseguirem, dobre os vossos joelhos. Marconi e Marcelo, onde é que estão? Vem cá. Vocês vão ungir eles. Sejam profetas de Deus na vida deste povo. Igreja Moriá, estenda suas mãos para cá. Pai, nós estamos diante do Senhor. Eu fiz aquilo que o Senhor pôs no meu coração para fazer e preguei a sua palavra. Essas pessoas que vieram aqui, elas foram persuadidas pelo teu Espírito. Toca nessa mulher agora, Jesus. Toque nela agora com o teu poder, Jesus. Toque nela. Sim, Jesus. O Senhor conhece o coração, a necessidade. Em nome de Jesus, eu te abençoo agora. Toca nela, Jesus, com o teu poder. Traga restauração, Senhor. A vida do teu servo, Jesus. Toca nele. Eles estão abrindo o coração, estão apresentando ao Senhor a necessidade deles. Toca na vida dessa mulher agora, Jesus. Na vida desse homem, Senhor. Na sua casa, no seu dia a dia, em nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome do Senhor Jesus, toca nela, Jesus, agora com o teu poder. Venha, Jesus, suprir todas as necessidades, os desejos, os anseios que há nesses corações agora, Jesus. Toca na vida deste homem, Jesus. Toca nele, Senhor, com o teu poder, Jesus. Nós queremos ouvir os testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo na vida deste povo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que seja feito conforme a fé, Senhor. O que eles estão apresentando agora ao Senhor, em nome de Jesus, eu oro por eles agora, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Que te dê a paz. Que a alegria do Senhor seja derramada sobre o seu coração, na sua casa. Eu ministro a bênção do Senhor sobre ti agora, em nome de Jesus. Tira a tristeza da alma dela, Senhor. Cura essa mulher agora, Jesus, com a tua misericórdia, Senhor. Eu te abençoo no nome de Jesus. Eu te abençoo no nome do Senhor Jesus, a sua casa,
vosso casamento, seu filho, seus filhos, todos os seus dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, o Senhor te abençoe. E que arabaçu e andarabaixo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, os anseios do seu coração, todos os seus dias, em nome de Jesus. Fiquem de pé, volte para o seu lugar. Glória a Jesus. Eu quero fazer uma oração de confissão com todos vocês. Eu já fiz isso aqui uma vez, nós vamos fazer. Às vezes as pessoas ficam constrangidas de vir aqui à frente. Uns são mais tímidos, outros menos. Mas você no seu lugar, você pode entregar seu coração para Jesus nessa noite, aceitando Ele como Senhor e Salvador da sua vida e tendo a sua história mudada. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor, Salvador da minha vida. Diga assim: Senhor, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Diga: eu rejeito todos os outros deuses para te receber como meu Senhor e o meu Salvador. Diga assim: Espírito Santo, eu te convido a habitar na minha vida e te autorizo a me moldar conforme a tua vontade. Diga assim: a partir de hoje eu estou te confessando como o Senhor e rejeitando todos os outros deuses. Digam amém, digam graças a Deus. Deus abençoe vocês com toda sorte de bênção. Eu desejo que vocês tenham uma semana de vitória, uma semana abençoada, amém? Os que vieram aqui, os que ouviram a palavra, coloque em prática aquilo que o Senhor falou com você, e eu tenho certeza que você será feliz acima da média. Estenda assim as suas mãos, que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde sua mente, guarde o seu coração em Cristo Jesus. A vitória é de quem? Pelo sangue. Vão em paz. Quarta-feira, 19h30, todos os homens adultos aqui na Moriá. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.